cheio de planos, não somente urbanos, acima de tudo humanos. Meu querido Little John, as coisas que Deus lhe acompanham, pego emprestado essas palavras do mestre José Sobrinho para anunciar o meu entrevistado de hoje aqui no Resenha, o pequeno danado senhor João Batista Ribeiro Filho, ou simplesmente Joãozinho Ribeiro. Boa tarde, Itevaldo, boa tarde, telespectadores desse maravilhoso programa. Permita que eu lhe chame aqui pelo nome carinhoso que a gente se tratava muito, meu camarada Itevaldo da vida e da arte. Muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço, né, com uma coisa que eu gosto muito e que preenche a minha alma, que é a música. João, comecei fazendo uma referência a um texto do Josias, pelos teus 50 anos de trajetória, de vida, e você retoma hoje, né, na verdade, reinicia, né, retoma, né, reinaugura uma fase, um trabalho teu chamado Nos Bares da Vida, né, quer dizer, um trabalho de música, hoje com Nosli. Eu queria que você, antes de a gente falar dessa trajetória, falasse um pouquinho do Josias, que é um parceiro teu de longuíssima data, né, um parceiro, um companheiro, irmão, né, que faz uma referência tão assim, retrata a alma, né, do João ser humano, do João artista, do João compositor, do João poeta, quer dizer, um pouco daquilo que de fato se representa, né, João? Eu acho que eu construí ao longo de toda a minha trajetória nessa passagem pela breve estação terrena, como eu costumo dizer, várias parcerias, né, e parcerias humanas, de um quilate maravilhoso, de dignidade das pessoas, né. E atualmente eu tenho me dedicado, Itevaldo, muito à construção dessa questão na área da música, né. Eu deixei de fazer músicas autorais, sozinhos, né, e eu tenho construído nos últimos anos muitas parcerias, né, musicais, com Nosli, com Zeca, com outros parceiros aqui, que têm surgido, né, e para mim tem sido maravilhoso, porque eu creio que esse dom de criar, ele nasce já compartilhado, né? Eu não crio nada a não ser das minhas vivências, e vivências, como o nome está dizendo, é do compartilhar, né? Do fazer juntos, né? E essa construção coletiva, para mim, é fundamental, é o que torna o mundo mais humano. E como estamos precisando tanto do humanismo nesses momentos tão dolorosos da vida política, social, econômica e cultural do nosso país e até do próprio planeta. Você inicia hoje, na verdade, Nos Bares da Vida com Nosli, é um parceiro teu, né, de algum tempo também. O que é o projeto, João? O que é esse caminhado Nos Bares da Vida? O que vocês estão a apresentar? Quem vai trazer depois do Nosli? Qual é esse circuito que vão fazer? Eu peguei um gancho a partir do seguinte: o que é o bar? O bar é um espaço de convivência, né? E também de interculturalidade. O professor Milton Santos costumava dizer que, ele tentando denominar o que significava a palavra lugar, ele dizia que o lugar é o espaço do acontecer solidário, né? O acontecer solidário, o que será isso? Que coisa abstrata é essa? O acontecer solidário é eu estar junto, fazendo música, fazendo poesia, tentando quebrar essa solidez do desencantamento, né, e fazendo com que flua novamente o encantamento através da música, através da poesia. Esse é o primeiro sentido nos bares da vida. Então, meu primeiro parceiro convidado é o Nosli, essa grande figura humana e também um músico de reconhecimento internacional, mas junto com vários outros músicos que estarão presentes. E também, Itevaldo, uma questão interessante, a memória, né? Então, cantar junto não é só cantar com quem está presente, também é compartilhar autorias de grandes vultos da música brasileira, que eu também vou me atrever a cantar, além das minhas, né? Ismael Silva, Noel Rosa, Geraldo Pereira, César Teixeira, Josias Sobrinho. E eu já soube uma notícia maravilhosa, é que o Márcio Marinho, né, esse grande músico, que vai estar presente amanhã na edição do... Um cavaquinista, né? Cavaquinista, né, do Rico Choro na Praça, né? Ele também vai dar uma canja hoje no show, né? Então,
São esses elementos aí que fazem com que esse poeta já sexagenário nunca perca o encantamento. João, nos bares da vida inicia hoje numa lagueta, mas assim, você tem já tem um calendário, como é que você vai costurar esse negócio? A ideia é itinerar, né? E já tem praticamente 3 solicitações em vista, né? Posso antecipar? Claro, fique à vontade. O Alibabá, né? O Bico Fino, e atravessando a ponte, né, do São Francisco, já tem o Buriteco também. Então, a questão é fazer desse local chamado bar mais um espaço do acontecer solidário através da música e toda essa efervescência humana que ela E cada edição, chamamos-se cada edição nos bares da vida, você tem um convidado. Um convidado. Ou convidados, na verdade. Convidados, né? Porque, alguns vão se convidar também, né, João? Alguns vão se convidar, isso é muito importante, né? E também essa grande memória que nós temos e que carregamos com a gente, que faz parte da existência. Quando a gente compõe uma música, essa música traduz para o próprio autor e para as outras pessoas que naturalmente vão compartilhá-la, toda a sua ótica sobre a existência e as suas circunstâncias, né? Ontem eu estava relembrando uma frase do poeta alemão Goethe, né? Que ele dizia que o início e o fim de toda a atividade literária é a reprodução do mundo que me cerca por meio do mundo que está dentro de mim. Nunca vi uma síntese tão maravilhosa em cima do ato criativo. Isso vale para a literatura, isso vale para a música, isso vale para o teatro, isso vale para essa grande produção artística que nos circundam. E como é que foi chegar no Nosli? Como é que foi começar o projeto com o Nosli? Você já viu ensaiando, além da parceria na música, vocês tinham pensado em alguma coisa juntos, vocês tinham tocado anteriormente, como é que foi começar com o Nosli? Edevaldo, hoje essa possibilidade de plataformas e de comunicações digitais na internet, né? Ela tem muita coisa ruim, mas tem tanta facilitação, né? Tanta coisa legal que se pode fazer. E a parceria com o Nosli data lá dos anos 90, quando ele andou musicando alguns poemas meus, que eu nem sabia depois que eu fui ver, né? E agora a gente trocando figurinhas através da internet, do Zap, e algum manda uma letra para o outro passa uma melodia. Ele fez uma melodia para um poema que eu tinha há muito tempo chamado Maninha, virou uma valsa bonita, não sei se ele vai cantar hoje, né? E todo esse encantamento e esse compartilhamento tem resultado nessa parceria. E eu sabia que ele estava de passagem, ele me avisou que ia passar 1 ou 2 dias aqui em São Luís, e eu o convidei para fazer a inauguração do projeto Nos Bares da Vida. E ele topou, e é isso que nós vamos fazer hoje à noite. Quem tá na banda, João? Assim, tem uma banda de passagem de muita qualidade, né? Vocês chegaram a ensaiar juntos, gente que te acompanha há bastante tempo já, inclusive. Não sei se você acompanha o Nosli, mas fala um pouquinho da banda, quem está com vocês na banda. O maestro Luiz Júnior, esse era o nome antigo, né? Hoje é o Júnior Maranhão, que já me acompanha há muito tempo, dirigiu o meu CD Milhões de Uns, né? Ele está na direção musical e também nas cordas. Temos o Danilo Santos, né? Que toca flauta, sax, também participou do meu CD. E na percussão, o Marquinhos, né? É um time de primeira categoria, de um quilate musical fora de série, e que vai compartilhar conosco e com os demais presentes essa coisa encantada que é a música brasileira. Você demorou, assim, demorou, talvez não seja o verbo preciso, o termo preciso, mas até fazer Milhões de Uns, você era um compositor que um monte de gente gravava, né? Tem Lena, tem Josias, né? Tem um monte de gente que a gente pode citar. Como é que essa coisa do João agora, do cantor, assim, essa coisa, se não é de agora, isso também já vem de algum tempo, né? Você pode fazer uma coisa dos shows, uma coisa mais tua. Como é que isso reacendeu, João? Eu vou te responder primeiro com uma poesia, né? Que já é antiga, você conhece, um pedaço dela que diz: enquanto em me restar na boca alguma fala, um lúcido lampejo ferindo o pensamento, por mais que se apodere de mim o desencanto, ainda assim resisto, e para resistir eu canto.
Então eu senti a necessidade de cantar, de encantar e de registrar isso. Depois de muitas demandas e de muita gente colocando essa Você foi muito cobrado mesmo, você foi muito cobrado, muito cobrado, né? Fui muito cobrado, porque eu já tinha mais de 100 composições gravadas por outros intérpretes, mas eu não tinha um CD, né, autoral. E a gente gravou esse CD autoral com 13 músicas, com participação de um elenco formidável de intérpretes também junto comigo, Zé Cabaleiro, Elba Ramalho, Chico César, Ale Muniz, Rosa Reis, Mila Camões, Josias Sobrinho, César Teixeira, Chico Saldanha. Então foram 2 noites de gravação que parecia assim uma grande brincadeira musical, né? Apesar de ser uma coisa bastante séria, né? Para gravar isso aí tudo. E nós conseguimos fazer os 12 registros ao vivo. Somente um foi feito em estúdio, que foi a gravação da música Asas da Paixão pela Elba Ramalho. Então, essa necessidade também, por isso que eu botei o título do CD, Milhões de Uns, volume 1. Né? E a gente pretende... Vinho 2, vinho 3, vinho 4. O repertório de hoje, sim. O que tem no repertório de hoje da estreia dos Bares da Vida? O que você tem de... Nós fizemos um casamento interessante, né? Vai ter Geraldo Pereira misturado com César Teixeira, vai ter Ismael Silva misturado com Josias Sobrinho, né? E vai ter Noel Rosa misturado com Joãozinho Ribeiro. E também metade, quase, um pouco mais da metade das músicas autorais, né? Sim. Composições próprias, né? E nós composições que estão no disco, no teu disco, Milhões de Uns, ou coisas que também que são novidades? Não tem inéditas, tem músicas inéditas, tem algumas que nem estão no disco, sim, Milhões de Uns, mas com essa, digamos assim, com esse formato. Samba choro, né? E música instrumental, porque eu estou querendo fazer desse projeto dos Bares da Vida também uma janela importante para as novidades do cenário. São Luís está cheia de excelentes instrumentistas novos, né? E é interessante que nós, que já fazemos parte de uma outra geração, nós possamos escancarar essas janelas da vida para que eles mostrem a cara, né? E toquem os seus instrumentos, como o Caetano costumava dizer, né? Como é bom tocar um instrumento. Então, os Bares da Vida, nos Bares da Vida, pretende ser também essa janela. Joãozinho, o Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já com o cantor e compositor Joãozinho Ribeiro. É jogo rápido, até já. De volta ao vivo para uma resenha, aqui ao meu lado no estúdio, cantor e compositor Joãozinho Ribeiro. João, eu vou te mostrar agora algumas imagens nesse segundo bloco, e aí eu queria que você comentasse sobre o que vai estar na tela aí. A primeira, vamos lá, o que você me diz sobre esse trabalho aí? Olha, João. Bem, Joãozinho Ribeiro, Milhões de Uns, e aí? Milhões de Uns, isso é uma marca não só do CD, o que ele representa, né? Todo um acervo humano, musical, de toda a minha vida, né? E essas parcerias que a gente conversou ainda há pouco, e o ajuntamento de pessoas, né? Para fazer com que essa obra musical ganhasse vida e ficasse registrada, né? Porque agora eu só queria citar aqui uma questão bem interessante, é que depois de algum tempo eu vi uma emissora de televisão nacional, né, veiculando várias peças e cunhando essa expressão, Milhões de Uns, que essa expressão é minha, essa autoralidade vem da década de 90, tive vários prêmios com essa marca. Né? Tenho shows, tenho CDs, aí eu não tive outra alternativa senão acionar essa emissora, né? Então eu já fiz isso através de meus advogados e quero ver como é que a gente vai conversar sobre essa utilização sem autorização em várias peças publicitárias e outras questões, sem ao menos nem citar o autor.
A segunda imagem que eu vou te colocar aqui tem muito a ver com o teu trabalho, tem muito a ver com a tua música, né? E tem a ver também com uma coisa da qual você é um entusiasta, é um cara fantástico, que é a literatura Paisagem Feita de Tempo, João. Esse livro, João. Acho que esse livro até deu uma arrepio aqui grande, né? Acho que são as outras pessoas que estão sempre por perto e já não fazem mais parte desse universo, dessa aventura humana, dessa breve estação terrena que nós estamos compartilhando, né? E esse livro, o próprio nome já diz muito. A Paisagem Feita de Tempo é uma interação entre o poeta, a cidade e todas as suas circunstâncias, né? Ela foi objeto até de uma tese de doutorado defendida na USP, né? Teve um capítulo inteiro de um colega de São Paulo, né? Que trabalhou essa questão urbana das cidades, a memória e a poesia. E o contexto poético em que se construiu a Paisagem Feita de Tempo também tem muita questão ligada à minha própria biografia, né? A pessoa do João nesse universo e ligado fundamentalmente, umbilicalmente à sua cidade, aos becos, ladeiras, palafitas, sobrados e também todo esse processo de existência, né? Da luta de sobrevivência deste poeta desde os primeiros anos de vida, né? Quando eu fui acometido por um câncer, um sarcoma de mandíbula, né? E a própria medicina tinha me desenganado, tinha 9 anos de existência e me deu apenas 5 anos de sobrevida. Eu cheguei aos 63 abris, Itevaldo, eu costumo dizer que eu não morro nem que me matem, né? Eu nasci para viver bem, com dignidade e compartilhar na medida do possível toda essa dignidade da minha existência com as pessoas que eu amo, né? E que fazem parte dela. Eu vou trazer agora para ti um outro momento teu importante, que é um outro espetáculo, outro show que você fez, de um cara que você é muito fã, que está hoje no repertório de hoje também, né? Noel, Roda Secular, e ali tá cheio de gente boa, né? Josias, César, Chico. Fala aí de Noel, desse trio mais aí que está contigo. Essas pessoas que estão ali não estão à toa, né? O Noel de Medeiros Rosa, né? Essa grande figura do cancioneiro nacional, exerceu e ainda exerce uma influência muito grande no nosso processo criativo. E eu não me lembro bem qual foi o ano que foi esse show, mas foi o ano que coincidiu, 2010, com o centenário do Noel, né? E nós fizemos esse show aqui em São Luís e casa cheia, né? Era num espaço lá no Vinhais, nessa época. E foi um show assim maravilhoso, cheio de encantamento. E, modéstia à parte, eu acho que nós conseguimos fazer um espetáculo à altura do cultuado. Esse, né, show, lembro, teve depois um bis do show. Teve né? Bis, e além disso, bis do show, né? O show foi ganhou feito vários prêmios, né? Da Universidade, da Rádio Universidade FM, né? E foi um show que ficou badalado durante muito tempo. E sempre que a gente pode, em dezembro, dia 12 de dezembro, né? A gente se junta e tenta reproduzi-lo novamente. Nem todo ano se pode, mas essa homenagem ao Noel de Medeiros Rosa, então, né? O Noel Rosa. E vou trazer agora mais uma foto também de um outro projeto, mas com duas figuras também muito importantes na tua trajetória e na música, na cultura do Maranhão. Está no plasma a foto, João. Olha aí. Era Samba da Minha Terra. Rapaz, esse Samba da Minha Terra foi uma dessas loucuras coletivas que eu costumo cometer, né? Cometia mais antigamente. Ali estão Zema Ribeiro, uma grande figura, grande jornalista, e a Célia Maria, uma das maiores intérpretes da minha composição. Nós, com esse projeto, nós fizemos o milagre da multiplicação dos pães. Foi o primeiro projeto da minha vida que eu tive um financiamento público. Um patrocínio. Um patrocínio da Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, era de R$52 mil. Então daria no máximo fazer um show bem feito, ou uns dois. Um show e um bis. Um show e um bis e tal.
Talvez vocês não acreditem, mas nós fizemos 18 shows, né? E não me perguntem como isso foi possível, né? E percorremos quase todas as comunidades, João Paulo, Madre Deus, Anil, Monte Castelo, Anjo da Guarda, Desterro, onde a gente sabia que tinha um espaço para o samba e tinha gente que da própria comunidade poderia participar também, como compositor, criador, intérprete. Nós fizemos essa ponte. Também foi outro projeto premiado, né, e que nos deu bastante satisfação. João, tua trajetória também é marcada pelo militante cultural, pelo gestor que você foi, né, em São Luís, no Estado, ainda que apiado do poder na metade do mandato. E a gente está aí às vezes uma eleição presidenciais, eleições gerais, presidente, governador e tal. E eu queria te fazer uma provocação, porque você tem um papel fundamental nesse processo nacional. E dos 5 candidatos a presidente da República, João, dos 5 candidatos a presidente da República, tem 5 deles que não há nenhuma referência à cultura nos seus programas de governo. Inclusive o candidato que dá pesquisa no país, né, o candidato do PSL, né, não há nenhuma referência à cultura. Como é que você vê esse momento que a gente vive e a cultura nacional, João? Primeiro que a cultura é um bicho, um elemento perigoso, né? Dizem que tinha um dos ministros do Hitler, na Alemanha nazista, e ele dizia de peito aberto que ele não podia ouvir a palavra cultura, que dá logo vontade dele pegar no revólver, né? E a cultura, nos momentos mais difíceis que o país viveu, de fechamento, de censura, foi quem deu uma grande resposta, né, ao autoritarismo e continua dando. Para mim é uma grande tristeza não entenderem o papel estratégico que a cultura tem para o desenvolvimento humano e não colocar isso como política pública, né? Como planejamento nacional, estadual e municipal. Até porque, para mim, todo mundo fica dando porrada na cultura, na política cultural hoje em dia, mas para mim, eu continuo repetindo essa frase. Só se muda a política, e entre elas a política cultural e as demais, econômica, se a gente mudar a cultura política, né? E a cultura política que eu falo é muito mais abrangente. Mas nós precisamos de um país que tenha na sua cultura um forte elemento de estratégico para o desenvolvimento humano, para que não tenhamos mais museu pegando fogo, né, e levando toda a memória nacional de uma hora para outra, ou então que não se tenha uma visão do Brasil, que eu costumo sempre dizer, se o Brasil fosse um verbo, só poderia ser conjugado no plural, né? Uma política cultural que saiba que nós somos diversos, nós somos diferentes e nós devemos ser respeitados, não apesar das nossas diferenças, mas graças às nossas diferenças. Nós temos cultura afro, cultura indígena, cultura europeia, temos o que resultou de toda essa junção. Nós somos um país altamente diversificado e miscigenado, então qualquer projeto político, econômico que não leve isso em consideração está fazendo com que o Brasil dê marcha ré. Então é uma pena que a cultura não tenha sido contemplada à altura. Eu continuo dizendo que nós somos filhos da pauta, nós não somos filhos da outra, né? E essa pauta é a pauta cultural, é a pauta musical, é a pauta do desenvolvimento humano, que não pode excluir a cultura desse conjunto de políticas. Joãozinho, meu mestre, a gente está chegando no finalzinho do resenha. Eu queria que você fizesse convite para hoje à noite, a estreia, né, nos bares da vida. Fica lá, diga lá. Evaldo, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer esse espaço aqui do Resenha, né, um programa que eu acompanho sempre, e queria convidar para a estreia do projeto hoje nos bares da vida, no restaurante Malagueta, Rua das Graúnas, no Renascença 2, a partir das 21 horas. Né? Então, José Ribeiro e Nosli Júnior. Joãozinho Ribeiro e Nosli Júnior, e com mais a cumplicidade cultural do Júnior Maranhão, do Marquinho e do Danilo Santos, e principalmente das pessoas que forem compartilhar conosco esse momento musical maravilhoso. João, muitíssimo obrigado. Tá? Um grande prazer recebê-lo aqui. O resenha fica por aqui. Né? Um ótimo final de semana a todos. Até segunda-feira, às 13h45, aqui na TV Difusora.
Um grande abraço, tchau e até lá. No escuro, entrando na fila imensa, espera pelo futuro.